Amém, amados? Quero compartilhar uma mensagem simples hoje, uma mensagem que você já ouviu muitas vezes, mas nós precisamos sempre estar recordando a palavra de Deus. Ela é viva e eficaz, amém? E Deus colocou essa mensagem no meu coração e eu vou compartilhar nessa noite. Não é nada novo, eu tenho certeza que vocês já ouviram essa mensagem várias vezes, mas como ela é viva, ela vai fazer algo na sua vida hoje. Ela não vai voltar vazia. Ela vai cumprir o propósito pelo qual ela está sendo enviada. Amém? Você crê? Porque é a palavra de Deus. Amados, eu estou meio apocalíptico. Eu estou meio, não digo assustado, não estou assustado, eu quero é que venha logo o apocalipse. Mas eu fico pensando naqueles que ainda não conheceram a Jesus, que são muitos. Jesus está voltando, amados. Jesus está voltando. Meu Deus do céu. Cada dia uma coisa em cima da outra. Cada dia. Semana retrasada, eu tenho certeza que todo mundo já ouviu falar aqui nos Estados Unidos, a notícia da semana, o relógio do Apocalipse. Quem já ouviu falar essa notícia? O relógio do Apocalipse. Que falta 90 segundos para chegar o Apocalipse. Isso lá nos Estados Unidos. Meu Deus. E não são crentes que estão fazendo esse estudo científico do final do tempo. Não são crentes. Deus está falando com o mundo, parece que o mundo não está ouvindo. Jesus está voltando na Turquia. Que terremotos, meu Deus. O centro da terra estão dizendo, não sei se é verdade ou não, que está parando, o núcleo da terra está parando. A terra está gemendo com dores de parto para ver a manifestação dos filhos de Deus. Então eu acho que eu estava pensando tanto nessas coisas que Deus falou, prega o Evangelho. Prega o Evangelho. Prega o Evangelho. Deixa um pouco os seus projetos de lado e prega o Evangelho. Porque talvez, para mim, os seus projetos nem vão se cumprir. Prega o Evangelho. E veio essa palavra no meu coração. É a palavra de Jesus, o Evangelho de Jesus. O que eu vou pregar aqui são somente o Evangelho de Jesus. O Evangelho que Jesus pregou há 2000 anos atrás. Abre a sua Bíblia, e abra a sua Bíblia de verdade. Se você tem um telefone, acompanhe aí, um telefone. Para quem não tem Bíblia, aqui está o telão aqui atrás. Mas se você tem Bíblia, é bom que você leia também, desde a sua Bíblia. Mateus capítulo 7, do 13 ao 14, vamos ler. Diz assim, todos encontraram? Amém. Entrai pela porta estreita, pois larga é a porta e espaçoso o caminho que leva à perdição. E muitos são os que entram por este caminho, porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz à vida, e apenas uns poucos entram por este caminho. Deus, fala conosco nessa noite. Espírito Santo, que essa palavra venha trazer edificação para a nossa alma, esperança para a nossa alma, venha trazer fé, quebranto e convencimento, Espírito Santo. É a palavra do Senhor, meu Deus, fala através do teu servo nessa noite. E abre o coração do teu povo nessa noite, no nome de Jesus. Uma vez mais, nós queremos cumprir o ID, pregai o Evangelho, no nome de Jesus. Amém. Amém, amados? Nessa palavra que Jesus está ensinando aqui, é o Sermão do Monte. Provavelmente Jesus começou na parte da manhã, provavelmente isso aqui já é no finalzinho da tarde. Ele pregou o dia todo. E agora, as últimas palavras, talvez no final da tarde, é esse sermão. Ele pregou todo o reino de Deus. Ele falou de todas as áreas do reino de Deus. E no finalzinho desse sermão, que talvez durou o dia todo, ou talvez 2 dias, no finalzinho desse sermão, ele vai dar essa penúltima palavra a multidões. Ali não é os discípulos, ali não é os fariseus.
ali é as multidões. Ele está num monte, e milhares de pessoas estão assentadas e ouvindo a mensagem do Evangelho. E ele começa a trazer essa palavra, e aqui nessa palavra, talvez já depois de ter explicado tanto, com tantos detalhes, ele vai fazer uma parábola rápida de como é a ida do céu. Existem 2 portas, e existem 2 caminhos. Não existe 3, não existe 4, é só 2. É só 2 caminhos. Não há um caminho neutro, onde a pessoa pode falar, ainda estou esperando, daqui uns dias eu vou me definir em qual caminho que eu vou estar. Não existe esse neutro, ou você está num caminho, ou você está em outro caminho. Aqui Jesus está dizendo que, a primeira coisa que ele está falando é, entrai pela porta estreita, entrai pela porta estreita, entrai pela porta estreita. E eu entendi quando eu li isso, o povo está do lado de fora, nós estamos do lado de fora. Se ele está dizendo entrai, entrai, é porque o povo está do lado de fora, é porque o povo necessita entrar para dentro. Existe algo que aconteceu, que o povo agora está do lado de fora, os homens, a criação de Deus está do lado de fora. Então Jesus aqui está trazendo uma boa notícia, entrai, entrai. Existe um novo caminho, um vivo caminho, entrai. É interessante que este povo, o povo judeu, o povo que está ouvindo isso, naturalmente é o povo que conhece a Torá, naturalmente é o povo que conhece a história de Adão, que lá em Gênesis, quando Deus expulsou Adão do caminho, do paraíso, Deus colocou 2 querubins, e lá em Gênesis está escrito que Deus colocou 2 querubins guardando o caminho da árvore da vida. O caminho da vida estava proibido para esse povo. Desde Adão até Jesus, este caminho estava fechado. E só existia um caminho, o caminho que ele diz aqui, que leva à perdição. Então agora Jesus, ele quer resolver esse problema. Então ele está agora oferecendo um novo caminho. E ele diz, entrai por esse caminho, pelo novo e vivo caminho. Mas ele vai falar aqui que a situação da humanidade, porque larga é a porta e amplo o caminho que leva à perdição. Eu gosto sempre de olhar no hebraico ou no grego o significado das palavras. E essa palavra perdição aqui, no grego, significa destruição total, sofrimento. Destruição total, sofrimento. O que ele está dizendo, o que o povo está entendendo é, nós estamos do lado de fora e nós estamos num caminho largo, num caminho espaçoso, numa porta que é larga, e esse caminho que nós estamos caminhando nos leva à perdição. E Jesus diz, e muitos são os que entram por este caminho. Muitos são os que entram por este caminho. Jesus está revelando aqui também a graça, o amor, a salvação de Deus, a misericórdia. Ele está apresentando agora o Pai que estava proibido falar que era Pai. Ele está apresentando o Pai, o Jeová, que eles conhecem, que Ele é um Deus misericordioso. Apesar que existia querubins, mas agora já não há querubins, agora o caminho está aberto novamente, agora o acesso à árvore da vida está livre novamente para todos. Aqui ele está revelando que Deus é um Deus misericordioso, ele está revelando que Deus está chamando aqueles que estavam do lado de fora. Deus está chamando. Eu coloquei como tema dessa mensagem, Deus te chama. Nessa noite Deus te chama. Deus te chama, porque Ele está chamando, Jesus é Deus, é o Filho de Deus, Ele está chamando essa multidão que está caminhando para a destruição total, sofrimento, e Ele está dando uma nova oportunidade, entrai, a porta agora está aberta, agora existe um acesso, você pode entrar. Isaías 53:6, é uma profecia falando de Jesus, e essa profecia já se cumpriu em Jesus Cristo. Nesse tempo, essa profecia, que mais ou menos 750 anos antes de Jesus nascer, o profeta disse isso, em verdade, todos nós, em verdade, todos os seres humanos, não só os judeus, todos os seres humanos, todos nós, tal como ovelhas perdidas,
andávamos errantes. Cada ser humano tomou o seu próprio caminho, e o Senhor se fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Por isso que o caminho agora foi aberto, porque o Senhor, Yahvé, o Senhor fez cair sobre ele, o Cordeiro de Deus, esse que está apresentando um novo caminho, a iniquidade de todos nós, as nossas rebeliões, os nossos pecados caíram sobre Jesus. Então agora ele apresenta novamente o caminho que estava fechado. Eu quero te dizer nessa noite que é verdade. Um dia o caminho da vida eterna estava fechado para você e estava fechado para mim, com querubins protetores, mas agora Jesus te chama, entrai pelo caminho novamente. Existe uma possibilidade de você entrar. Essa era a condição da humanidade, destinada à destruição, sofrimento total. E Jesus agora, ele vai explicar que existe dois caminhos, e ele vai começar pelo caminho largo. O caminho largo que todos nós, como disse o profeta, todos nós estávamos andando, o caminho largo. E é muito interessante, o que eu gosto de Jesus, como se diz, dos detalhes do Senhor, que Ele explica tudo, Jesus explica tudo. Ele não disse, olha, tem dois caminhos, escolhe um. E foi embora, e voltou para o céu. Ele não deu essa informação tão preciosa. Existem dois caminhos. Agora, tira sorte, vê qual que você escolhe, vê dos dois qual que você se adapta melhor, e foi embora. Não, ele disse, existem dois caminhos, e ele explica cada caminho, e ele dá a oportunidade de cada um escolher, e a oportunidade de cada um obedecer também, porque ele está dizendo, entrai. Existem dois caminhos, um estreito, a porta apertada, difícil de andar. Lá em Lucas, alguém pergunta para Jesus, Senhor, são muitos os que serão salvos? São muitos os que vão ser salvos? E Jesus disse, se preocupe com uma coisa, esforça-te para entrar na porta estreita. Esforça-te, porque muitas pessoas querem entrar, mas não entrarão. Por quê? Porque a porta ela é estreita, é difícil de entrar, é verdade, não é fácil. Mas a outra porta, ela é larga, ela é angosta, ela é espaçosa, ela é fácil de entrar. É mais, você já nasce nela. Você não precisa fazer nenhum esforço para caminhar. Por quê? Porque é um caminho descendente. Então você está em pé, você está descendo. A lei da gravidade do inferno te leva para lá. Então quem está nesse caminho não precisa fazer nenhum esforço. Como é um caminho descendente, ele já vai caindo sozinho. Ele já vai caminhando sozinho, impulsionado pelo pecado, pela carga pesada que está de trás, ou estava de trás de cada um de nós, que nos fazia a ir a esse lugar de destruição. Mas Jesus vai começar explicando o caminho largo. O caminho largo que leva a essa destruição total da alma do homem, da nossa alma. Por que é caminho largo? Porque o caminho largo leva à destruição. Por que a porta larga leva à destruição? Eu anotei algumas coisas aqui, segundo o Evangelho de Jesus. Por que esse caminho é tão largo? E por que Jesus disse que é largo? Por que Jesus não deu o largo para ir para o céu e o estreito para ir para o inferno? Por quê? Ô Senhor, eu fiz essa pergunta. Por que o largo não é para ir para o céu, assim cabe mais gente, é mais fácil de ir? Não, mas é o contrário. O largo é o mais fácil para ir para o inferno. Porque todo mundo nasce nessa condição, está indo para o inferno. Por causa de Adão, que foi expulso. Por causa dele entrou o pecado, e o pecado, a morte passou a todos os seres humanos. Por isso todos nós pecamos e estamos mortos e destituídos da glória de Deus. Mas Deus enviou Jesus novamente para abrir o novo caminho. Por que espaçoso? Porque entra de tudo. O caminho que vai para o inferno entra de tudo. Não tem limites para o ser humano. Esse caminho largo que a humanidade está caminhando é um caminho que não tem barreiras.
não tem muro, não tem limite. Tudo é possível aí, tudo é permitido. Não tem limites, não tem norma, tudo pode. E tem muitas vozes, e tem muitas ordens, e tem muitas leis. Tem tudo manda, qualquer um manda. Existe nesse caminho muitos deuses, por isso ele é largo. Jesus está dizendo que ele é largo, porque aqui existe muitos deuses nesse caminho. Não há só um Deus, existe muitos deuses. Cada ser humano é o seu próprio Deus. Nesse caminho tudo vale. Nesse caminho tem orgia, tem luxúria, tem mentira, tem roubo, tem engano. Tem de tudo nesse caminho. De tudo que o mundo pode oferecer para o homem, tem nesse caminho. Só não tem Deus nesse caminho. Nesse caminho tem tudo, menos Deus. Lá em Provérbios 14, 12, revela o que passa no nosso coração. Há caminhos que ao ser humano parecem ser as melhores opções da vida, mas o final conduzem à morte. Há caminhos que aos homens, que aos seres humanos, parecem ser melhores, a melhor opção, mas esse caminho, que pode tudo, que vale tudo, que não tem normas, que não tem regras, que não tem mandamento e que não tem Deus, o final dele é a morte, destruição total. Romanos 1:24, Paulo fala detalhes desse caminho, e Paulo faz uma lista desse caminho que Jesus pregou. O que Paulo sabia, Jesus revelou para ele pessoalmente. E ele vai falar lá em Romanos, como é esse caminho tão largo que a humanidade inteira está descendendo. Romanos 1:24, eu quero que você acompanhe, e eu também quero ler na minha Bíblia. Romanos 1:24 diz assim: por esse motivo, Deus os entregou, tais pessoas, à impureza sexual, segundo as vontades pecaminosas do seu coração, para a degradação dos seus próprios corpos entre si, porquanto trocaram a verdade de Deus pela mentira, e adoraram objetos, idolatria, e seres criados em lugar do Criador, que é bendito para sempre, amém. E por essa razão, é por essa razão que Deus os entregou às paixões vergonhosas. Até as mulheres trocaram suas relações sexuais naturais por outras, contrárias à natureza. De igual modo, os homens também abandonaram as relações sexuais naturais com as suas mulheres e se inflamaram de desejo sensual um pelos outros. Deram então início à sucessão de atos indecentes, homens com homens, e por isso receberam em si mesmo o castigo a sua perversão requereu. Além do mais, considerando que desprezaram o conhecimento de Deus, não querem saber do conhecimento de Deus, eles mesmos os entregou os ardis das suas próprias mentes depravadas, que conduz à prática de tudo que é reprovável. Então, tornaram-se cheios de toda espécie de injustiça, maldade, ganância, depravação. Estão empapurados de inveja, homicídios, rivalidades, enganos e malícias. São bisbilhoteiros, caluniadores, inimigos de Deus, insolentes, arrogantes, presunçosos, vivem criando maneira de praticar o mal, desobedecem os seus pais, são insensatos, desleais no amor e respeitam a família, sem qualquer misericórdia para com o próximo. E apesar de conhecer a justa lei de Deus, que declara dignos de morte todas as pessoas que praticam tais atos, não somente a continuam fazendo, mas ainda aprovam e defendem aqueles que assim também procedem. Essa é a condição do ser humano.
Esse é o caminho que o homem começou a caminhar desde o Éden até os dias de hoje. Essa palavra foi escrita 2000 anos atrás, mas ela é espírito e é vida, e a Bíblia diz que ela nunca passará. Quando Jesus está falando ali para os seus discípulos, eles crê e ele sabe que essa palavra chegará a todas as nações, chegaria nos nossos dias, porque Jesus deu uma ordem para os seus discípulos: este evangelho tem que ser pregado em todas as nações, e quando esse evangelho for pregado em todas as nações, então virá o fim. Jesus disse quando seria o fim: quando o evangelho fosse pregado em todas as nações, para que todos os homens de tribo, língua e nação houvesse essa notícia: o caminho da vida outra vez está aberto para nós. Deus é um Deus que chama. Apesar de nós vivermos neste pecado, apesar que este é o nosso currículo, Deus nos chama. Nessa noite Deus te chama para abandonar esse caminho e andar neste caminho vivo que Ele apresentou há 2000 anos atrás. Toda escolha tem uma consequência, e toda escolha nos leva a um lugar. Você sabia que toda escolha que você fez te leva a um lugar? Você está aqui nessa noite porque você escolheu estar aqui nessa noite, e por você estar aqui nessa noite, sabe qual é a consequência? Deus está vendo. Deus te abençoa. Deus te abençoa. Deus ouviu a sua oração. Talvez você saia daqui nessa noite e volte à sua velha vida, mas nessa noite, esse momento que você esteve aqui, algo no mundo espiritual Deus fez a seu favor. Nessa noite, só por você ter escolhido estar na casa de Deus, o céu conspira ao seu favor. Assim diz a palavra, não sou eu. Porque toda escolha tem uma consequência, e toda escolha nos leva a um lugar. É por isso que Deus chama o homem. Apesar de tudo, Ele chama o homem. Vem para esse novo caminho e vivo. Entrai pelas portas, entrai pela porta estreita, entrai. Jesus está fazendo essa proposta, não é para os discípulos que acabaram de conhecê-lo, é para multidões. Ali tem gente de toda classe, ali tem romanos, ali tem gregos, ali tem judeus, tem estrangeiro, egípcios, homens maus, homens que vivem na prática do que nós acabamos de ler. E Jesus está chamando eles: entrai. Não importa, é grande o seu pecado, é feio o seu pecado, é terrível o teu currículo, mas entrai pela porta. Hoje é aberta uma nova oportunidade para você. Deus chama você. Quando você lê lá em Gênesis capítulo 3, Deus expulsando Adão do jardim, Deus colocou um querubins, mas momentos antes, depois que Adão pecou, depois que Adão desobedeceu, Deus procura Adão. Deus sabe que Adão pecou. Deus conhece todas as coisas, Ele está em todos os lugares. E Ele faz uma pergunta para Adão: aonde está você? Adão, aonde está você? O Deus todo-poderoso, onisciente, Ele sabe onde está Adão. Ele sabe que Adão está escondido ali atrás de uma árvore, com aquelas folhas tampando a sua vergonha. Ele sabe, mas Ele está procurando Adão. Aonde está você? Aonde está você, Adão? Por que você se está escondendo de mim? Porque ele se sente dessa maneira. Ele saiu do caminho da vida e começou a viver o caminho de maldição. Mas mesmo assim, Deus procurou Adão. Amados, essa é a realidade nossa. Não, pastor, eu não sou tudo isso aí não. Alguma coisa você é. A Bíblia diz que não há justo nenhum sequer. Nenhum sequer. Nós acabamos de apresentar a Aurora a Deus. Consagramos ao Senhor. Mas ela, quando ela crescer, tiver entendimento, ela tem que aceitar Jesus. Por quê, pastor? Porque ela nasceu nesse caminho. Ela está nesse caminho. A terra está maldita. A terra está gemendo, esperando a manifestação dos filhos de Deus.
Então, agora Deus apresenta o caminho, fala do caminho. Se você ler o versículo anteriores, o capítulo anteriores, esse sermão começa no capítulo 5 e termina no 7. Jesus fala de tudo isso que eu falei. Essa é a condição do homem. Este é o caminho da humanidade. Mas Jesus está chamando, vem você, e entra pela porta estreita. Por que estreita? Porque só cabe você. Por que essa porta é estreita? Porque essa bagagem tão grande que você traz, ela não cabe. Quando você vai passar, ela fica para trás. É impossível essa bagagem entrar na porta que é Cristo. Ela é estreita porque ela é individual. Ela é estreita e apertadinha porque ela só cabe Deus. Você sabia que o caminho de Deus só cabe Ele? Não cabe eu, não cabe o meu eu, não cabe nem as minhas vontades. É tão apertado esse caminho de Deus que até mesmo as minhas próprias vontades não cabem. Tem que ser somente a vontade de Deus. E Jesus está dizendo aqui, está chamando, vem, entra nesse caminho. Porque quando você entrar por este caminho, esse caminho de santidade, esse novo e vivo caminho, você vai ser transformado. De pecador a santo. Uau! De órfão a herdeiro do reino de Deus. É por isso que Jesus chama. Ele não está vendo o seu passado, Ele sabe de você. A Bíblia diz que Ele conhece a nossa estrutura e sabe que somos pó. E que sem Ele estamos perdidos eternamente. Então Ele chama e diz, vem, entra por essa porta. Ela é estreita, sim, ela é estreita. Só cabe Deus. Ela só cabe Deus. É você e Deus. Você entra com o seu coração e Deus é tudo para você. E você com Deus é a maioria. Nesse caminho é pouco, sim, é só Deus. Você não precisa de mais ninguém. Se você tem Jesus, você não precisa de mais ninguém. Ninguém na terra, ninguém no céu, ninguém debaixo da terra pode fazer você feliz, a não ser Jesus. Por isso que esse caminho, ele é estreito. Só tem lugar para Deus. É a lei de Deus, é a vontade de Deus, não é a minha vontade. Não cabe a minha vontade. Por isso que Jesus disse lá em Lucas 13, olha, muitos querem entrar, muitos procuram, ele diz assim, muitos procuram entrar, mas não entram. Por quê? Porque querem trazer alguma bagagem escondida. Querem vir ao Evangelho com bagagem escondida. Não engana a Deus. Não tem como, porque Ele é a porta. Ele não tem uma porta, Ele é a porta. Há um raio-x ali, que vê tudo, o coração, a alma e o espírito. A palavra de Deus penetra no mais profundo. Então Jesus está dizendo, olha, tem muitos que querem entrar com coisinhas escondidas. Às vezes querem entrar com a sua própria vontade. Às vezes querem entrar com o seu eu. É soberbo, é orgulhoso, não entra. Não tem como, não tem como. A porta ela é estreita justamente por isso. Só cabe Deus. Deus é a própria porta. Só cabe a vontade de Deus. Mas pastor, e a minha vontade? A sua vontade é ruim. Você é imperfeito, você não sabe o que vai passar no futuro. E Deus já viu o seu futuro. É melhor você entregar a sua vida para Ele, porque Ele já viu o seu futuro. 2 caminhos foi apresentado ao homem. E uma escolha. Só existe 2 caminhos. E Deus te dá o direito de escolher. E a oportunidade de obedecer. As aflições do mundo vão passar. Você está no caminho? Essa tempestade que está assolando a sua casa não vai destruir a sua casa. O vento pode ser forte. Pode vir um vento com ímpeto, com força, dando forte contra a sua casa, mas ela não vai desabar. O seu barco, esse vento, essa tempestade não vai afundar. Porque o teu destino é o paraíso, é a glória de Deus. E lá no destino, está escrito na Bíblia, Ele enxugará dos olhos todas as nossas lágrimas. Vai passar, amado. Essa palavra para você que já está no caminho, aguenta firme. Não desista desse caminho, não retroceda, não volte atrás.
Aguenta firme, porque essa tempestade, ou essa aflição, ou esse deserto vai passar. Porque o teu destino não é isso. O teu destino é o céu. Amém? O teu destino é o céu. E um dia Ele vai enxugar todos os teus olhos, todas as tuas lágrimas. E aonde para você está se dirigindo o teu destino, lá não tem dor, lá não tem choro, lá não tem pranto, lá não tem morte. Porque todas as coisas já passaram. E Deus mesmo será o nosso Deus. E nós seremos os seus filhos. Amém? E você que está sem Cristo, será impossível vencer as adversidades da vida. Você que está sem Cristo, será impossível. Má notícia. Mas a boa notícia é que Deus hoje te chama. Deus te chama. Amém? Vamos cantar uma canção antes de orar e terminar. E quando enfim chegar